Entrevista. 10 milhões de brasileiros sofrem de incontinência urinária. Ontem, dia 14 de março, foi comemorado o Dia Internacional da Incontinência Urinária. De acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, em todo o país, cerca de 10 milhões de pessoas sofrem com o problema. Para falar sobre o assunto, iremos conversar agora com a fisioterapeuta Ana Carolina Tonholo. Ela que está ao vivo em nossos estúdios. Bom dia, Ana. Bom dia, Sandrinho. Seja bem-vinda aqui ao Jornal da Cidade. Já concedeu entrevista para a Rádio Vinícola, já? Não, primeira vez. Que legal. E esse assunto não é bastante interessante porque eu acho que no Brasil tem muita gente mesmo que sofre de incontinência urinária. De acordo então com a Sociedade Brasileira de Urologia, 10 milhões de pessoas sofrem com isso. É muita gente e essa área ainda é bem desconhecida. Pelo constrangimento, que muita gente tem vergonha de assumir que tem incontinência e não vai procurar o médico para saber os tratamentos que existem hoje, né? Exato. Quando você fala no médico, você está falando em qual profissional? No urologista. É ele que é o... Ele vai avaliar, vai pedir os exames para ver qual é a incontinência, o tipo da incontinência que essa pessoa tem, né? Tá bom. Ô, Ana, vamos começar definindo então o que é incontinência urinária, porque alguém pode desconhecer essa expressão que não é tão comum como você já explicou. Sim. Então, a incontinência é aquela perda involuntária da urina. Você sente a bexiga cheia, vai no banheiro toda hora, às vezes chega no banheiro, não deu tempo, acaba fazendo na roupa. Aí que vem as pessoas ficarem mais constrangidas, que aí tem que usar os absorventes, tanto feminino quanto masculino. Por isso que as pessoas elas ficam com vergonha de procurar o tratamento. Entendi. Ou seja, inclusive tem o famoso xixi na cama, né, Ana? Sim. Que é realmente uma coisa que vai atingir, você vai explicar ao longo da entrevista, mas até adultos, né? Que é bastante... A maioria é mulheres, homens, qualquer idade. Jovens, adultos, mais os idosos, pela já a fase do envelhecimento, que já é normal acontecer. Agora, Ana, o que causa esse tipo de situação? Pode ser considerado uma doença? Ou é mais um problema? Um problema, não uma doença, porque a incontinência urinária ela pode vir por causa de uma doença. Entendeu? Então, problemas neurológicos, um AVC, ou bebidas alcoólicas, doenças, o câncer de próstata também pode vir a ter incontinência, obesidade também, exercício de impacto, quem faz bastante atividade de impacto, igual vôlei, exercícios que forçam bastante a bexiga, vai acabar tendo a incontinência. Entendi, mas existe um tipo de musculatura ali que acaba fragilizada? Como que funciona esse processo? É a musculatura do assoalho pélvico. É o assoalho pélvico inteiro que tem aquela função de proteger, de fortalecer, para conseguir segurar a bexiga. Eles que vão... Tanto que é aí que a fisioterapia vai agir. Entendi. Como que é o nome desse... Músculos do assoalho pélvico. Do assoalho pélvico. Ele vai ficando... Vai alargando? Como é que funciona? Ele vai ficando fraco. Ele vai perdendo a força dele de contração. Músculo do assoalho pélvico. Que é o famoso períneo. Períneo é a maioria do pessoal. É o que tem que trabalhar. Entendi. Já escutei várias vezes a palavra períneo. Mas não sabia o que era. Agora, no homem, onde que fica o períneo aí? É no mesmo lugar da mulher, entre o ânus, na mulher, entre o ânus e a vagina, e no homem, entre o ânus e a bolsa escrotal. Quer dizer, os dois ali no mesmo lugar. É um músculo que você pode até sentir com o dedo, a hora que você contrai, você sente ele contraindo. Interessante, muito interessante. Agora, como que eu sei que ou eu estou com esse problema ou que eu vou começar a ficar com esse problema? Existem sintomas, Ana, ou situações que indicam que a incontinência urinária está chegando para mim? Sim, vai ser a perda, né, que você vai começar a ter bastante perda de urina,
a quantidade que você vai estar perdendo. A hora que você vai no banheiro, você tem aquela vontade de fazer xixi, mas não faz. Aí é o contrário. Ou você faz o xixi e logo, alguns minutos depois, você tem vontade de novo. Isso já são sintomas que a incontinência tá aparecendo. Entendi. Agora, eu, por exemplo, eu tomo água o dia inteiro, viu? Então, assim, mesmo que eu vá muitas vezes ao banheiro, não tem nada a ver, né? Você vai bastante ao banheiro. Então, por isso, a sua musculatura do assoalho pélvico tem que estar forte. Porque você vai usar muito ela, você vai ativar bastante ela para ir no banheiro. E será que se eu for muitas vezes ao banheiro e tomar muita água, eu posso até prejudicar minha musculatura? Prejudicar, se você não tiver ela forte, pode ser que prejudique. Então tem que ter os exercícios, como se diz, o famoso segurar o xixi, que é o tratamento, que é o que a gente fala. Que é uma coisa básica do ser humano no dia a dia, que essas pessoas acabam não conseguindo fazer. Né? Mas vamos descobrir então como é que é feito então esse diagnóstico. Em primeiro lugar, você é fisioterapeuta. Sim. Não é você que faz o diagnóstico. Não. Eu faço a eletromiografia, que é invasivo. Eu coloco o eletrodo e eu vou ver a força que está essa musculatura, através do biofeedback. Eu coloco no paciente e eu vou pedir para ele, contrai, segura o xixi. Na hora que ele fizer essa contração, vai aparecer no gráfico e aí eu vou saber qual é a força que ele tem desse períneo, desse músculo. E o urologista, que aí ele vai ver quantidade de urina, vai ver todo mais um exame clínico, né? Entendi. Quando o urologista ele detecta o problema e faz o diagnóstico, que caminho normalmente ele costuma apontar para o paciente? Ele encaminha para fisioterapia, alguns medicamentos também são usados, mas a fisioterapia de princípio está sendo bastante favorável. Entendi. A pessoa vai lá fazer um exercício no músculo. São exercícios básicos, são exercícios normais. Só que aí a gente tem esse aparelho que é do biofeedback, que é introduzido tanto ou no canal vaginal como no ânus, nos homens. E com esse aparelho introduzido, a gente vai, assim, pedir a contração para ativar essa musculatura. Agora, Ana, eu vendo você falar desse assunto com tanta naturalidade, a gente sabe que, no caso, o profissional, ele estudou para aquilo, ele está preparado para aquilo e para, inclusive, realizar esses procedimentos que são verdadeiramente difíceis para o paciente. Agora, o paciente, muitas vezes, ele fica com vergonha, ele precisa resolver o problema, mas ele fala, nossa, mas eu sou homem, se eu for lá, como que eu vou permitir que a Ana faça isso em mim, ou os outros profissionais que estão trabalhando nessa área? O que você tem para dizer para essas pessoas? Elas têm motivos para se envergonhar? Não precisa de vergonha, porque é o tratamento muito profissional. Na nossa clínica temos eu e mais o meu sócio, que ele fica mais com a parte masculina. E eu fico com as mulheres. Os homens estão procurando muito mais o tratamento hoje em dia do que as mulheres. Mas quem é mais acometido pela incontinência? As mulheres, por conta da menopausa, já tem um nível a mais. Mas os homens também tem bastante. E por que você acha que o número de homens procurando tratamento está maior do que o de mulheres? Lá da minha clínica tem bastante homens. Então a gente fala que os homens vão ficar com vergonha e está sendo ao contrário. Os homens não estão tendo vergonha de tratar. E as mulheres, sim. Tá vendo, Carol? Mulher não pode ter vergonha de tratar uma coisa tão séria, não é? Sim. Eu tenho uma pergunta para você. A questão da deficiência hormonal para as mulheres, no caso. Isso gera uma deficiência aí dessa questão urinária? Pode sim gerar. Pode por conta da menopausa em si. E algumas mulheres que fazem a retirada do útero, que também vai aumentar a questão hormonal, tudo, também pode vir a ter incontinência. E aí, nesse caso, se resolve também tomando
determinadas cápsulas, comprimidos que vão suprir essa falta de hormônio? Então, nessa parte de medicamento, aí o endócrino vai ser mais, ou o ginecologista, que aí o medicamento eles vão avaliar. Aí na fisioterapia é o tratamento. Entendi. O exercício, né? Tá certo. Agora, Ana, você falou que nós temos um número maior de homens procurando, pelo menos essa é a percepção que você tem no dia a dia, embora seja mais comum mulheres desenvolverem incontinência urinária. Tudo bem. Agora, esses homens e mulheres, a maior parte dessas pessoas são jovens, são adultos, são idosos? Como que você analisa a questão? Temos lá aqui a gente está tratando, temos os dois tipos. Temos jovens e temos idosos. Então, por isso que não dá para falar o certo que só idosos vai ter, só jovens, só adulto, e só homem e só mulher. Porque lá a gente tem de tudo. Então, ou é por conta da obesidade, igual mulher. Mulher por causa do parto, teve muito parto normal. Já é um índice bem favorável para a incontinência, certo? Mas aí junto o parto normal, mais obesidade, já está bem propício à incontinência. Agora, no caso dos idosos, também tem situações que facilitam? O próprio envelhecimento, ele já tem essa perda dessa musculatura. Então, o idoso ele fica mais fraco, ele vai perdendo massa muscular. Então, ele já vai perdendo esse fortalecimento que ele tem dos músculos. E criança? Criança, não dá para se dizer que ela tenha incontinência. Que a criança ela tem aquela perda da urina, por quê? Porque ela não aprendeu a segurar o xixi ainda. Então, até ela aprender, ela vai perder, vai fazer xixi na cama, só que ela vai aprendendo. Agora, crianças com alguma doença neurológica ou com alguma disfunção anatômica, pode ter, sim, incontinência, mas por conta disso. Até quando que é normal uma criança fazer xixi na cama? Varia bastante. Tanto que o xixi, a gente tem que incentivar bastante a criança. Quanto antes ela aprendendo, e tirando a fralda, e ensinando que tem que segurar o xixi para ir no banheiro. Então tem criança que com 1 aninho já consegue, com 1 ano e meio, 2 anos, já consegue ir no banheiro. Ah, entendi. Consegue pedir, né? Entendi. Às vezes eu vejo pais também que levam a criança ao banheiro por volta das 2 da madrugada. Eles vão lá, levam, e isso também... Isso ajuda muito, porque você vai lá, você ajuda, a criança vai começar a pedir, e aí você leva, seja a hora que for, leva no banheiro, que vai ajudar a não fazer mais esse xixi, perder essa urina. E aquelas crianças que vão até os 13, 14, ou seja, até a adolescência urinando, não é? Fazendo xixi na cama. O que pode significar isso? Aí a gente tem que vir procurar um profissional, que pode ser fatores psicológicos, tem vários fatores que podem estar influenciando. Tá certo. Nós estamos conversando com a Ana Carolina Tonholo, ela é fisioterapeuta e está aqui falando sobre incontinência urinária. Ontem, dia 14 de março, foi comemorado o Dia Internacional da Incontinência Urinária e, de acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, 10 milhões de pessoas aqui em nosso país, eles sofrem com essa doença. Não é bem doença, né? Você falou que é um problema, né? É uma situação aí a ser... É um problema que pode ser tratado. Exatamente. Agora, quando que a cirurgia é indicada, Ana? A cirurgia ela só vai ser indicada se esse tratamento de início, se nenhuma dessas intervenções não derem certo, aí sim vai procurar a cirurgia. Que aí já tentou tratamento fisioterapêutico, já tratou com medicamento, aí a cirurgia vai vir tentar consertar isso, né? E conserta? Algumas sim, algumas pessoas que eu já conversei me falaram que já operou daquela bexiga caída. Aí eles falam que operou, mas mesmo assim não teve resultado. Então não dá para se dizer qual é o
o certo tratamento. Mas a gente está tendo bastante elogios e agradecimentos desse tratamento. Ou seja, está surtindo efeito nos pacientes. Muito efeito. Uma coisa que eu fiquei com a dúvida é com relação a esse tratamento fisioterápico, né? Por exemplo, se eu quero trabalhar um músculo, eu consigo mexer, trabalhar e fortalecer o músculo da perna e do braço. Nesse caso, esse períneo, eu consigo trabalhar e mexê-lo? E como que é a técnica para trabalhar o períneo? Essa técnica do fortalecimento da musculatura inteira, da musculatura do assoalho pélvico, vai ser, eu vou pedir, segura o xixi, aí relaxa. Faz a contração, que é segurando o xixi, e solta. Só de fazendo essa contração, ele já vai fortalecendo. Aí tem o tratamento invasivo, que vai ter a estimulação. É igual aquele famoso choquinho, só que interno. Aí tem ele e tem o biofeedback, que você contrai e você vai ver a força que você tem. Então muita gente acha que está segurando o xixi, mas não está, porque não tem força. Só acha que está segurando, acha que está fazendo uma força enorme, mas não está, não tem força. No caso desse primeiro exercício que você citou, ele também tem relação com exercícios que se fazem por conta de ejaculação precoce ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não tem. É um outro problema. É. Tá bom. Agora, pode-se prevenir a incontinência urinária? Pode. Como? Vamos prevenir o que pode vir a ter incontinência. Doenças que podem vir a ter incontinência. Então, a gente previne o que causa incontinência. Previne a diminuição de bebidas alcoólicas, o fumo. Então, prevenindo a obesidade também, exercícios físicos, mas não com tanto impacto. Mantendo uma atividade física diária, você vai mantendo o teu corpo mais saudável. E sempre está procurando o ginecologista, tanto o uro, que se a gente já tiver alguma dúvida, né, que dessa incontinência, então a gente tem que prevenir o que pode causar incontinência. Não prevenir a incontinência, que a gente não pode saber, não vai saber se vai ter incontinência ou não, né? Quer dizer, exercício físico e boa alimentação, ele previne tudo. Previne né? tudo. Não só incontinência, mas tudo. É isso mesmo, né? Bom, e procurar o profissional, né? Não ficar com vergonha. Não precisa ficar com vergonha. Vai ser um tratamento muito bom e vai ter efeito. Vocês vão ver efeito rápido e vocês vão ficar bem felizes. Que é o que a gente tem ouvido. Tá certo. Resultado, né? Bastante resultado. Tá bom. Nós conversamos então com Ana Tonholo, ela é fisioterapeuta. Ana Carolina Tonholo, fisioterapeuta, esteve aqui no Jornal da Cidade falando sobre incontinência urinária. Obrigado, Ana. Obrigada, eu.